E aí, torcedor vascaíno, passando por aqui para trazer uma grande novidade, uma parceria entre o canal Atenção Vascaínos e o site de apostas Bet7k. Você aí que é acostumado a torcer para o nosso clube de coração, agora também vai poder torcer pelo seu bolso. Como que eu faço isso, Faísca? Aqui na descrição desse vídeo, clica aí em cima que a partir da hora que você coloca 50 pila, eles dobram a sua aposta, vai para 100. Se você colocar 100, eles colocam 200 aí, sendo um grande incentivador para que você possa aí apostar não só nos jogos do nosso Vascão, mas nos jogos espalhados por esse Brasil inteiro, Série A, Série B, inclusive até a NBA. Eu sei que uma galera aí é muito ligada no basquete também. Enfim, a gama de possibilidades é muito grande e a Bet7k proporciona para você a aposta dobrada já na primeira que você faça. Valeu, galera! Se liga aí! Pensou aposta? Pensou Bet7k. Salve, torcedor! E agora, uma grande novidade para você. A galera da Bet7k lançou a braba. O bônus, que antes era até R$200, aumentou e aumentou muito. Bônus agora de até R$1.200. Ou seja, qualquer valor que você fizer o depósito até R$1.200, a Bet7k dobra esse valor para você. Pensou aposta? Pensou Bet7k. Salve, torcedor vascaíno ligado nesse Faísca Tá On. Um Faísca Tá On alegre, um Faísca Tá On depois de uma vitória do Vasco, como foi na última quinta-feira. Hoje, a nossa resenha por aqui será sobre o protagonista dessa vitória da última quinta-feira. Sim, ele mesmo, o vovô da colina. E antes de eu começar aqui a minha resenha, por favor, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais, fortaleça o canal, é muito importante pra gente, não custa nada. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, enfim, em todos os locais aí para divulgar o trabalho do canal Atenção Vascaínos. Se liga aí. Então, torcedor vascaíno, o Faísca Tá On alegre. Depois de uma vitória, o Vasco aí ficando consolidado nesse G4 da Série B, o que é muito importante para dar confiança, para dar prosseguimento nesse trabalho que tem sido feito. É óbvio que o rendimento ainda não é aquilo que o torcedor espera. Principalmente no primeiro tempo do jogo contra o Brusque, o Vasco enfrentou inúmeras dificuldades. Inclusive, no placar moral do primeiro tempo, era para o Brusque ter vencido a equipe do Vasco. Só que como no futebol não existe placar moral, o que existe placar na rede, eu começo a falar agora de um cara que tem no elenco do Vasco, que é especialista em qualidade, especialista em jogar futebol. Nada menos do que Nenê, o protagonista do jogo da última quinta-feira. O Nenê que, inclusive, estava sendo vaiado durante o jogo. Na hora que ele dá a arrancada do primeiro gol do Vasco, que a bola vai até a cabeça do Raniel, ele foi vaiado por alguns torcedores que estavam em São Januário. Normal, o torcedor é algo que tem paixão, o torcedor é algo que não tem muita paciência. Agora, dentro desse elenco do Vasco, eu venho falando há um bom tempo e venho colocando inclusive nas minhas redes sociais, no meu Twitter, o @JeanFaíscaTa1, que eu não consigo separar 11 jogadores e deixar o Nenê fora dessa equipe do Vasco. Um jogador que é decisivo na bola parada, um jogador que é decisivo nas finalizações, um jogador que, dentro de campo, sempre o adversário coloca ali 2 jogadores para marcar o Nenê. E eu vou colocar aí na tela alguns números do Nenê com a camisa do Vasco desde a sua chegada, para o torcedor ter uma ideia do tamanho que o Nenê já tem na história do Vasco. A história está sendo escrita e o torcedor não pode deixar de viver esse momento. Olha só, torcedor. O Nenê, com a camisa do Vasco, são 166 jogos, 55 gols, 43 assistências, 98 participações em gols. Os números agora individuais, melhores do que nunca. Artilheiro do Vasco na temporada de 2016. Artilheiro do Vasco na temporada de 2017. Campeão da Taça Guanabara de 2016, invicto. Campeão do Campeonato Carioca de 2016, invicto. Campeão da Taça Rio de 2017. Segundo maior artilheiro do Vasco no século XXI. E esse número aqui é muito importante, porque ele não perde para nenhum ser terrestre. Ele perde para o Romário, que daí é extraterrestre e aí é outra coisa. Então eu considero o Nenê o maior artilheiro do Vasco no século XXI.
top 50 na lista de artilheiros da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Líder em assistências do Vasco a partir de 2008. Líder em participações em gols do Vasco a partir de 2008. Com esses números, torcedor, é claro que esse jogador está entrando para a história do Vasco. Um jogador que veio da Premier League, do West Ham, quando chegou ao Vasco, com uma certa desconfiança, fez parte daquele elenco em 2015 que tentou salvar o Vasco aí de todas as maneiras do rebaixamento, depois de um primeiro turno ridículo que a equipe do Vasco fez aquele ano, somando apenas 13 pontos. Quase deu, faltou um pouquinho aí, a arbitragem prejudicou o Vasco também bastante no segundo turno aí do Campeonato Brasileiro de 2015. No Carioca de 2016, ele decisivo. No primeiro jogo da final contra o Botafogo, quem é que cruza a bola na cabeça do Jorge Henrique? Ele. No segundo jogo, que o Vasco estava perdendo por 1-0 e o jogo iria para os pênaltis, quem é que cruza a bola na cabeça do zagueiro Rafael Vaz? Ele. Depois, no outro ano, campeão da Taça Rio. Aí, vem ali o segundo semestre, vem 2017, aqueles problemas com o Milton Mendes, o Vasco consegue uma arrancada, vai para a Libertadores e ele acaba saindo do clube. E volta, ano passado, num dos piores momentos do clube. Ele praticamente escolheu vir para o Vasco. Eu sei que lá no Fluminense ele estava com algum problema, mas assim, mostrou-se disposto a ajudar. E chegou, conseguiu, de alguma maneira, dar uma sobrevida para a equipe do Vasco na Série B do ano passado. E esse ano, no Campeonato Carioca, entregou gols, entregou assistências e agora na Série B vem fazendo novamente o papel de protagonista. Eu não esqueço o que eu falei. Eu sei que aí nos comentários aí embaixo vai ter alguém que vai escrever assim, mas espera aí, esses dias você estava reclamando que o Nenê estava perdendo muita bola durante os jogos e que ele, para ser titular da equipe do Vasco, não dá para ele jogar todos os jogos. E continua com essa opinião. O Nenê, ele ocupa o papel de protagonista, mas o ideal é que ele não precisasse ser o protagonista desse elenco. Só que, quinta-feira ficou provado. Esses 2 gols que o Nenê fez, alguém no elenco do Vasco tem essa capacidade de finalização, tanto no primeiro gol como no segundo gol. No meu Vasco ideal, o Nenê hoje seria mais uma peça do elenco. Só que pela qualidade que ele tem e pelo elenco que o Vasco apresenta, ele é o cara, não tem jeito. E outra coisa, tem gente que considera o Nenê ídolo e tem gente que não considera. Eu não estou aqui para ser fiscal de quem considera o Nenê ídolo. Eu acho que o que ele já fez, foi campeão carioca, sendo protagonista. Ano passado, com aquela entrevista forte, assim que acaba a Série B, ele deixa claro que só sai do Vasco a hora que colocar o Vasco na Série A novamente. E esse ano, com o que ele vem fazendo aí na Série B, eu acho que ele pode chegar aí. Vou dar um exemplo aqui. Existe uma nova geração, o meu filho tem apenas 12 anos. Em 2016, ele tem 7, 8 anos, começa a entender de futebol e o Nenê leva o Vasco ao Campeonato Carioca. Se eu perguntar pro meu filho quem é o cara do Vasco, ele vai responder o Nenê. Se eu perguntar quem é o ídolo, ele vai responder o Nenê. Agora, eu, que vi jogadores maiores do que o Nenê com a camisa do Vasco, não tenho o direito de tirar o Nenê de ser ídolo do meu filho. E quem coloca o Nenê nessa prateleira de ídolo, eu não vejo problema nenhum. Porque é um jogador que, nessa passagem pelo Vasco, os números mostram isso. Gostar da maneira que ele se comporta, que ele joga a faixa de capitão no chão, que eu também não aprovei. Eu falei que ele tinha que perder a braçadeira, perdeu e não deve ser mais o capitão do Vasco. Agora, tudo que ele faz dentro de campo e os números que eu trouxe aqui para você, deixa bem claro que ele é um cara realmente diferente, que ele é um cara que merece o carinho do torcedor. E essa questão que cada vez ele vai se tornando menos competitivo, é óbvio que isso incomoda até a ele, porque é um jogador que agora em julho completa 41 anos. E eu tenho certeza que o Nenê merece terminar a carreira e por tudo aquilo que ele vem fazendo no Vasco, no mais alto nível. Quem sabe esse ano, com o título ou com o acesso do Vasco, com uma linda festa, ele não pensa em encerrar a carreira. Agora, se ele quiser continuar jogando num Vasco de Série A e o Vasco com um elenco mais qualificado, ele tem que entender que cada vez será menos usado. Mas eu também não tenho o direito de dizer quando que um cara que é craque da bola igual o Nenê deve parar. Essa decisão cabe única e exclusivamente ao Nenê. Então, torcedor, o recado que eu quero dar hoje é esse. Hoje o Vasco precisa do Nenê. A partir da hora que o Vasco tiver um elenco mais forte, um elenco que consiga decidir jogos e que não dependa tanto da individualidade de um jogador igual ele pode ir para o banco, ele pode sentar, ele pode jogar menos tempo. Hoje eu não consigo, volto a repetir, tirar o Nenê dessa equipe do Vasco e colocar 11 jogadores em campo. Ele ainda é diferente, ele ainda é um jogador que
rende muito. Inclusive, hoje, estou gravando esse Faísca Tá 1 aqui com essa camisa, que é do ano de 2016, camisa usada pelo Júlio dos Santos, o paraguaio que chegou aqui como artilheiro da Libertadores e acabou sendo um volante fazendo aquela dobradinha com o Madson, que toda hora colocava o Madson na cara do gol. Quero agradecer aqui a assessoria do Vasco, através do Greg, que cedeu aí todos esses números da história do Nenê com a camisa do Vasco. Beleza, torcedor? Mais uma vez eu pedi aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Quem acha que o Nenê não merece estar na história do Vasco, que o Nenê não joga nada, que ele tem que se aposentar, não tem problema. Coloca seu comentário aí embaixo. Vamos debater em alto nível. Na medida do possível, eu sempre procuro aí trocar essa ideia com o torcedor vascaíno. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima semana com mais um Faísca Tá 1. Valeu!